Senhor. Quer Vitor? Pode. Deixa bem fraquinho ali. Isso. Romanos 8, versículo 28. Pode ficar sentado mesmo, meus irmãos, tá? Pode ficar sentado. Romanos 8, 28. Aleluia. Os irmãos localizaram aí? Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar para que todos leiam, né? Está quente hoje, né, irmãos? Amém, quentinho. 8:28. Localizaram aí, meus irmãos? Todo mundo? Glória a Deus. Diz assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto, ou daqueles que são chamados por teu decreto. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Eu estava em casa agora à tarde e eu estava pensando, Deus, o que eu devo hoje estar trazendo para a tua igreja, né, nesta noite? E Deus me levou nesse texto, que na verdade esse texto eu já tinha lido um pouco ele ontem, né? Por isso que eu quis ler Romanos 8 com os irmãos na abertura desse culto. Porque Deus falou comigo de forma muito especial entre ontem e hoje, né, dentro deste capítulo de Romanos 8. E eu quero aí estar compartilhando com os irmãos parte daquilo que Deus tem nos ensinado dentro da tua palavra, né? Então, quando nós vemos aqui na palavra do Senhor, em que a Bíblia diz que tudo contribui, em algumas traduções falam meio assim, tudo corrobora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando nós vemos uma passagem como essa dentro da Bíblia, nos deixa entender uma coisa, irmãos, que é exatamente qualquer coisa que acontecer conosco, se nós estivermos na presença de Deus, está contribuindo para nós mesmos. Mas para isso nós temos que estar na presença de Deus. É igual algumas pessoas leem, né, lá em Deuteronômio 28, quando a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor hão de nos acompanhar, mas a Bíblia também diz: se nós nos atentarmos para os mandamentos do Senhor e os praticarmos, aí sim. Então, para que a bênção, as bênçãos de Deus cheguem até nós, aleluia, está aí condicionada a nós obedecermos a palavra do Senhor. Então, aqui dentro desta passagem, irmãos, não tem nada diferente. Tudo, exatamente tudo que acontecer conosco corrobora, aleluia, para nós mesmos, se nós estivermos na presença de Deus. O grande problema, aleluia, da humanidade, principalmente
mente, né, de nós como os cristãos muitas vezes, é que nós achamos que está na presença de Deus, aleluia, parece que todos os dias a gente vai estar só colhendo, a gente não vai plantar. Mas existe um momento de plantar. Momentos de plantar é momentos de dificuldade. E o momento de colheita é o momento de abundância. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então o que nós temos que entender é que nem tudo que acontece na vida do cristão, aleluia, são coisas boas. Se a gente for retroceder, aleluia, na história da humanidade, nós vamos ver que muitos cristãos, aleluia, até mesmo por não negar o nome do Senhor, pagou um preço muito alto. Pagou um preço muito alto. E a gente está vivendo aí esse cristianismo da prosperidade, esse cristianismo do dinheiro, esse cristianismo da propaganda gospel. Nós estamos vivendo um cristianismo hoje, e que se nós formos olhar dentro da Bíblia, a gente está meio fora da lógica. Porque a gente tem que entender que os dias maus, eles virão para todos nós, sem exceção. E hoje nós vemos aí falando: olha, se você vier para Jesus, se você se voltar para Jesus, todos os seus problemas vão acabar. É mentira, irmãos. É mentira. Tem a impressão que as pessoas vão até Deus só para solucionar os seus problemas. E a verdade não é essa. Tem gente que se volta para Deus com um determinado problema, continua, aleluia, na presença de Deus com um problema, aleluia, e às vezes não muda. O problema continua. Mas isso não quer dizer que pelo fato de nós termos problema, que a gente não tenha perspectiva. Vocês estão entendendo? Quando nós temos problema, mas estamos caminhando ao lado do Senhor, isso nos gera uma perspectiva. Perspectiva do quê? Aleluia, esperança de dias melhores. Se hoje eu estou passando por tal coisa, se for da permissão do Senhor, amanhã Ele pode mudar a minha história. Amanhã Ele pode mudar. Mas se Deus não quiser, Ele também não faz. Porque a gente tem que entender que Deus, aleluia, não está condicionado às nossas intempéries, meus irmãos. Porque eu quero assim, Deus tem que fazer assim. Não. Então a gente tem que parar nos dias de hoje de reclamar e agradecer mais. Eu pergunto para você nesse dia de hoje, pelo fato de nós estarmos aqui no último culto neste lugar, o último culto do ano, eu pergunto para você: quantas vezes você parou no decorrer desse ano de 2019 e agradeceu ao Senhor pelo que Ele tem feito na tua vida? Quantas vezes? Às vezes pelo fato de nós vivermos uma vida corriqueira, uma vida cheia de coisas que nos chamam a atenção, a gente esquece de parar um momento e falar: meu Deus, obrigado, porque o Senhor cuidou de mim. Quantas pessoas que começaram o ano de 2019 e que até mesmo antes da metade do ano já não existiam mais, perderam as suas vidas antes da metade do ano, e nós estamos aqui no final do ano e cremos que se Deus nos conceder o ano de 2020, será um ano também no qual Ele cuidará de nós. Mas às vezes a gente para, irmãos, e só reclama.
Ai, que eu queria que a coisa fosse assim. Ai, que eu queria que a coisa fosse de outra forma, não do jeito que está sendo agora. Vamos ser gratos, porque quando a gente é grato ao Senhor, as portas dos céus, ou seja, as comportas dos céus se abrem em nosso favor. A gratidão, ela é a chave, aleluia, para nós abrirmos a porta do céu e sensibilizar o coração de Deus. A gratidão é o que nós precisamos nos dias de hoje. A gente está vivendo num mundo, aleluia, consumista, e que se a gente não conquistar tal coisa, aquilo que nós almejamos no decorrer do ano, aleluia, isso entra como uma afronta para nós. E são coisas que, por incrível que pareça, a gente não esquece. A gente vinda ao ano e fala bem assim: olha, tantos projetos que eu almejei para a minha vida, mas que até agora eu não consegui. Se nós, irmãos, tivéssemos a mesma determinação no âmbito espiritual, certamente a nossa vida seria outra. Se a gente pensasse de outra forma, aleluia, visualizando as coisas espirituais que Deus pode fazer em nossas vidas, eu tenho certeza que se eu fosse chamar todo mundo aqui para dar testemunho do que Deus tem feito, do que Deus haveria feito na tua vida, todos nós haveríamos de ficar aqui a noite inteira falando. Mas a gente começa o ano falando assim: olha, esse ano eu tenho que trocar de carro, esse ano eu vou ter que construir minha casa, esse ano eu vou ter que reformar minha casa, olha, esse ano eu vou ter que comprar, né, uma roupa nova, eu vou ter que comprar isso, comprar aquilo outro. E não sabendo nós o que a gente precisa fazer, não é tomar vergonha na cara e falar: este ano de 2020 eu vou me aproximar mais do Senhor, para que a vontade de Deus, ou que a vontade dele se cumpra na minha vida. É isso que nós temos que fazer. Isso serve para todos nós, irmãos. É uma reflexão. Eu vou voltar de novo aqui ao conteúdo. Então, problemas todos nós, independente de quem está lá no mundo ou de quem está dentro da igreja, vai ter problema, mas nós temos que ser gratos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considere, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você já pensou se a nossa vida aqui na terra fosse só conquista, irmãos? Já pensou se a nossa vida aqui na terra fosse tudo muito fácil? As coisas não podem ser muito fáceis para nós, porque a partir do momento que as coisas se tornam muito fáceis, elas começam a perder o valor. Mas quando as coisas são difíceis, a gente começa a dar valor diante daquilo que Deus tem nos dado. Você pode olhar as pessoas que têm muitos bens, né? As famílias que têm muitos bens, nós estamos falando de dinheiro. Se você for conversar com esse tipo de pessoa, para falar qualquer coisa relacionado a bens materiais, para ela é como se estivesse falando de coisas banais. Você está entendendo? É como se estivesse falando de coisas banais, algo que é de muita importância para você, e que você tem lutado para conseguir,
para muitas pessoas. O que vale isso? Nada, eu tenho muito. Então os problemas, eles surgem justamente para que nós possamos dar valor àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Diante dessa passagem que eu li aqui, eu quero intitular, aleluia, esse sermão de hoje como situações indesejadas. Situações indesejadas, surgirão grandes bênçãos através de situações indesejadas. Surgirão grandes bênçãos para nós. Porque o que nós lemos aqui no 28? Tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, não é isso? Então as adversidades, essas situações indesejadas que nenhum de nós queremos passar, muitas vezes acontece para nos trazer amadurecimento. Nos trazer amadurecimento, irmãos. E quando nós passamos por essas situações e continuamos dando glórias a Deus, Ele nos coloca em patamares altos. Nós vamos ver na palavra do Senhor uma passagem que fala a respeito de uma situação indesejada. Se você ler a palavra do Senhor lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, a palavra de Deus diz, aleluia, que Quis, que era o pai, aleluia, glórias a Deus, de Saul, ele perdeu as suas jumentas. Nós estamos falando do que? De perda. E quando ele percebe que ele tinha perdido essas jumentas, ele mandou Saul procurar as mesmas. Só que Saul anda por diversos lugares e não encontra essa jumenta. Olha que situação. Uma situação indesejada. E aquele moço que estava com Saul, segundo a palavra de Deus, aleluia, pelo fato de estar próximo de onde Samuel morava, ele fala bem assim: será que não tem profeta aqui? Vamos até o profeta, quem sabe ele resolverá ou irá solucionar o nosso problema. E quando eles vão até o profeta, lá tinha uma situação, uma bênção, que provavelmente Saul não esperava que viesse a acontecer com ele. Porque diante desse cenário, se a gente for observar, o povo de Israel estava na expectativa de um rei, que Deus preparasse um rei para eles. E quando Saul chega lá, Samuel bate os olhos, Deus fala: unge esse camarada rei. Então, ou seja, alguém que está diante de uma situação indesejada, agora se torna rei de Israel. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus muitas das vezes nos coloca em situações como essa para nos mostrar que quando Ele quer fazer, Ele faz. Jumento naquela época, irmão, é como se fosse carro. Jumento hoje não tem valor, né? Eu vi uma reportagem outro dia aí, que lá no Nordeste, né, o pessoal está abandonando os jets. Mas naquela época, jumento, dependendo do porte do jumento, é como se fosse uma BMW, uma Ferrari, irmãos, que era o meio de transporte das pessoas. E Quis havia perdido as suas jumentas. E no decorrer de toda a situação ali, aleluia, depois que o rei não, melhor, o profeta fala com Saul que ele haveria de se tornar rei, que houve uma
uma certa preocupação por parte de Saul, o profeta falou assim: não, fica tranquilo, porque a esta hora o teu pai já encontrou as jumentas. Diga para o teu irmão: nem tudo está perdido. Deus vai te levar em situações indesejadas, mas de meio a essas situações indesejadas, Ele vai mudar a sua história e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Eu quero trazer exemplos básicos aqui hoje, irmão, de situações indesejadas. Uma segunda situação indesejada, aleluia. A Bíblia diz que José, os irmãos conhecem, José foi um camarada sonhador, e por conta dos sonhos dele, nós vimos aí que parte da sua família, os seus irmãos, se voltaram contra ele. José foi vendido pelos ismaelitas, e ele foi levado até Potifar, e quando chegou lá no Egito, Potifar comprou a José. Então quando José entra no Egito, ele entra como escravo. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma situação indesejada. Quem gostaria, ou quem aqui gostaria de ser escravo, se tornar escravo? Ninguém. Mas Deus levou José até o Egito para ser escravo, porque Deus estava preparando mesmo para que lá na frente ele se tornasse governador do Egito. A Bíblia diz que quando José entrou na casa de Potifar, aleluia, a palavra de Deus diz que por conta disso Deus foi com José, e José prosperou naquele lugar. Então uma coisa que era para ser maldição se tornou bênção. Sabe por quê? Quem está com Deus, ainda que esteja passando por embaraços, ainda que esteja passando por cima de espinhos, aleluia, nós temos que acreditar, aleluia, em uma coisa: que Deus tem preparado um manancial para nós lá na frente. E mesmo José passando por essa situação, ele não deixou de glorificar, ele não deixou de exaltar o nome santo do Senhor. E nós vemos na palavra do Senhor que depois que José estava na casa de Potifar, montaram lá uma emboscada para José, e por conta disso ele foi parar onde? Na cadeia. Mas uma situação indesejada. Tem alguém aqui que gostaria de dormir no cilindro, irmãos? Tem alguém aqui? Se tiver alguém, levanta a mão. Ninguém. Mas Deus estava trabalhando diante de todas essas situações. Nós estamos falando de um menino que tinha em torno de 17 anos nessa época. E o que nós entendemos dentro do texto bíblico, aleluia, que esta vitória para José, esta bênção para José, não veio do dia para a noite, irmãos. É tanto que ele adivinha o sonho, né, daquele copeiro que lá estava. Ele adivinha o sonho daqueles dois moços. E quando um deles é liberto, eles nem se lembram, ou ele nem se lembra de José. Por quê, irmãos? Há um tempo determinado aqui na terra para todas as coisas. É o que diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes. Há tempo determinado na terra para todas as coisas. Ainda não era o momento de Deus levar a José em exceção. Eu quero dizer para você que o seu momento vai chegar. Talvez você passou esse ano de 2019, está passando, já findando este ano de 2019, e você olhou para trás, aleluia, imaginando o que eu poderia ter feito e não fiz. Esse ano foi mais um ano de perda do que mesmo um ano de conquista. Aleluia. Deus
Deus pode mudar a sua história no ano de 2020, meu irmão. O ano de 2020 pode ser diferente para você, mas eu quero dizer para você, ainda que te leve em cárcere, ainda que você venha estar preso, aleluia, fisicamente, aleluia, que você possa entender que a tua boca não está fechada, e aonde você estiver, glorifica e exalta o nome santo do Senhor, porque tempo de refrigério vai vir na tua vida. Tempo de refrigério vai vir na tua vida. E José continuou glorificando o nome santo do Senhor. No versículo 36 do capítulo 37 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: e os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Mas olha o resultado de quem é fiel ao Senhor. Aquele que é fiel ao Senhor, ele terá sempre uma recompensa. No versículo, aleluia, 2 do capítulo 39, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Foi um homem próspero, porque o Senhor estava com ele. Mas antes de qualquer coisa, ele teve que passar por momentos difíceis na vida dele. Tem um louvor que eu gosto muito, que é aquele louvor do Lázaro, né, que ele fala: vou passando pela prova, mas vou dando glórias a Deus. Vou passando pela prova, mas vou dando glórias a Deus. Então esses momentos, irmãos, aleluia, que nós não gostaríamos de passar, são momentos no quais, aleluia, Deus está mostrando para nós, aleluia, que o agir dele é na nossa vida. Terceiro, a Bíblia diz lá em Daniel que quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, e que nenhum dos sábios de Babilônia conseguiram interpretar aquele sonho, o rei, aleluia, lançou um decreto, e ele falou que todos os sábios de Babilônia haveriam de morrer. Era uma situação boa, irmãos? Era uma situação indesejada. Você acha que aquilo soou de forma positiva no ouvido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Obviamente que não. A situação não era boa, o decreto não era bom, o decreto não era favorável, aleluia. Mas mesmo em meio àquela situação indesejada, Deus estava preparando, aleluia, a Daniel para que ele se tornasse governador de 40 províncias. Você está entendendo? Primeiro o cinto aperta, aleluia. Depois Deus folga ele e traz, aleluia, um refrigério para você entender que é ele que trabalha na tua vida do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Está lá em Daniel 2:12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Que culpa Daniel tinha? Nenhuma. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que quando Daniel fica sabendo dessa situação, aleluia, nós vemos que o crente, ele tem uma arma poderosa, e que muitas das vezes nós como crente não usamos, que é o joelho. A Bíblia diz que Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para sua casa, aleluia, e não foram para lá papear, não, irmãos, não foram para lá fazer outra coisa, senão exaltar, glorificar o nome santo do Senhor. E por conta disso, Deus, que conhece todas as coisas, deu a interpretação daquele sonho a Daniel. A palavra de Deus diz que quando Daniel
chegou diante do rei, aleluia, ele falou para o rei: olha, rei, coisa difícil o Senhor pediu, e nenhum humano é capaz de interpretar o que o Senhor pediu. Olha, mas eu sirvo um Deus que revela sonhos. E ele me revelou. Está entendendo, irmãos? E ele me revelou. E Daniel conta toda aquela situação do rei. Agora, alguém que foi levado para a Babilônia para ser escravo, porque Daniel foi levado para ser escravo e ficou 70 anos lá em Babilônia, aleluia. Mas mesmo Daniel ficando 70 anos lá em Babilônia, ele não se corrompeu diante do teu Deus, e por conta disso Deus transformou aqueles momentos indesejáveis, aleluia, em momentos de glórias na vida de Daniel, a ponto de colocar aquele monte de províncias na mão dele, na responsabilidade dele. Então, irmãos, quando você estiver passando por uma situação indesejada, glorifica a Deus. Não fala para Deus: Senhor, tira isso de mim, porque às vezes Deus está trabalhando. Nós vimos na palavra do Senhor que a Bíblia diz que quando Jó, aleluia, ainda no seu estágio inicial do livro de Jó, a palavra de Deus diz que Deus dá testemunho de Jó, aleluia, que Jó era um homem íntegro, um homem reto, aleluia. Mas nós vemos no livro de Jó, lá no 42 de Jó, em que Jó ele fala que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas que agora ele conhece o Senhor porque ele anda com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então momentos indesejáveis se tornam momentos de bênção quando nós estamos na presença de Deus. Glorifica o nome santo do Pai, exalte o nome santo do Senhor. Segundo exemplo de momentos indesejáveis, quando nós vemos, por exemplo, Ana. Tem alguém, irmão, para ter passado um momento tão difícil como Ana? Imagina você ter o seu inimigo no seu calcanhar todos os dias, tirando a sua paciência, porque quando o seu inimigo está distante de você, menos mal. Agora, quando o inimigo está do teu lado, a palavra de Deus diz, aleluia, lá em Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, que Penina a irritava continuamente. Todos os dias Penina tirava a paciência de Ana. Mas em meio a esse momento, aleluia, que Ana estava passando, Deus estava preparando um grande profeta para que nascesse do ventre dela. Está entendendo? E é justamente por conta disso que nós vemos na palavra do Senhor que, além de Ana ter Samuel, ela teve o privilégio de ter outros filhos. Não se preocupa com os momentos indesejáveis, irmãos. Ana encontrou diante desse momento indesejável a perspectiva para ela buscar mais a Deus, entender que Deus era capaz de mudar o cativeiro dela. Às vezes a gente chora, às vezes a gente clama ou chora, mas a gente chora em prol talvez de coisas que não vai exaltar o nome santo do Senhor. Eu acho lindo porque Ana, diante da peleja que ela está passando, diante dos momentos que ela está passando, ela fala bem assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar. Agora eu digo para você, irmão, que lucro Ana teria? Nenhum. Quer
dizer, o Senhor me dá e eu dou para Ele de volta. Mas ela quer dizer, Senhor, se o Senhor me der, eu vou glorificar o teu nome e vou dar de volta. E a Bíblia é clara quando diz que a primeira vez que Eucana foi, aleluia, ofereceu seu culto ao Senhor, Ana não foi porque Samuel estava amamentando, mas na próxima vez que ela foi, ela chegou lá e entregou aquele menino ao Senhor. E eu acho lindo de tudo isso que o livro de Samuel diz que nenhuma das tuas palavras foi lançado fora. Tudo que Samuel falou aconteceu, sabe por quê? Porque alguém lá atrás passou por um momento indesejável, mas entendeu que mesmo passando por esse momento indesejável, continuou glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Por isso eu digo para você, meu irmão, seja grato. Seja grato ao Senhor. O 5. Outro momento indesejável. Quando nós vemos na palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 1, versículo 20. Quando Zacarias entrou no templo. Quando Zacarias entrou no templo, irmãos, era coisa muito difícil um sacerdote acessar o templo, porque nós estamos falando de vários sacerdotes. Só que naquele dia, olha, de ano em ano, eles iam até o templo para oferecer sacrifício em prol do povo, e de ano em ano, em meio a toda a patota, era feito ali é como se fosse um sorteio, entendeu? E um que tinha o direito de entrar no templo, e os outros ficavam lá fora orando. Naquele dia, a sorte caiu em Zacarias. E quando Zacarias chegou no templo, aleluia, quando ele está lá dentro oferecendo o seu sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que um anjo se pôs do lado de Zacarias e falou para ele: a sua esposa vai ficar grávida e você vai ter um filho. Agora imagine Isabel, que já era velha, Zacarias também já era velho. A Bíblia é clara quando diz que o vigor de Zacarias já não existia mais. E a coisa, irmãos, é tão extraordinária que o próprio Zacarias agora questiona o anjo e fala assim: como será esse negócio? E o anjo fala: porque você duvidou, você vai ficar mudo até essas coisas acontecerem. E ele saiu do templo, olha uma situação indesejável, irmão. Ele saiu do templo, não tinha palavra, não conseguia falar. Alguém que entrou falando, agora volta mudo. Você gostaria de ficar mudo, irmãos? E o que nos deixa claro dentro da Bíblia é que Zacarias ficou 9 meses e alguns dias mudo. Porque a apresentação do menino naquela época era com 8 dias. Ele ficou 9 meses e alguns dias mudo, sem poder falar. Olha que situação. Mas diante de tudo isso, Deus estava preparando a voz que ia clamar no deserto. Você está entendendo, irmãos? Que diante de momentos indesejáveis, Deus coloca grandes bênçãos na nossa vida. Jesus um dia, dando testemunho de João, aleluia, nós estamos falando de João, aquele que foi o filho de Zacarias. Um dia Jesus, dando testemunho de João, ele no meio de todos ali, ele fala
fala bem assim: olha, ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João. Ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João. Ele é o maior entre todos. Aí Jesus fala: mas eis que está aqui quem é maior do que João. Porque esse mesmo João, um dia, irmãos, ao ouvir que Jesus estava batizando no Rio Jordão, alguém vai lá e fala: mestre, aquele que o Senhor batizou está batizando um monte de gente. Se bem que não era Jesus que batizava, viu, irmãos? Quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus só coordenava o negócio ali. E quando João fica sabendo disso, talvez a pessoa que levou aquela mensagem para João imaginava-se que fosse inflamar o coração de João. Mas João, quando ouviu aquilo ali, falou assim: caiba que ele cresça e que eu diminua. Você está entendendo, irmãos? Situações indesejáveis podem se transformar em grandes bênçãos. E você pode fazer isso, porque as situações indesejáveis na tua vida, acontecimentos indesejáveis em tua vida, possam se transformar em bênção. Está entendendo? Que hoje, né, o meu irmão é isso e aquilo outro, que hoje meu filho é isso e aquilo outro. Continua dando glória, irmão. Continua exaltando o nome santo do Senhor, porque o tempo de cantar vai chegar. E quando você começar a cantar, você vai levantar a bandeira da vitória e falar que foi Deus que colocou em tuas mãos a bênção, para que o testemunho seja completo. Situações indesejáveis. Nós vemos na palavra do Senhor que um dia Deus, ou melhor, Abraão, que ainda era Abrão, diante de toda a sua riqueza, ele conversando com Deus, e ele fala bem assim: o Damasceno, que é o meu funcionário mais velho, ou é o meu subordinado mais antigo, é o que vai herdar tudo, porque o Senhor não me deu um filho. Olha que constrangimento, olha que situação triste para Abraão. Nós estamos falando de um homem, irmão, já velho também, os irmãos conhecem a história. E para aquela cultura, a coisa era muito mais vergonhosa. É que nos dias de hoje, a gente falando, parece tão natural, porque tem pessoas hoje que estão até optando a não ter filho. Mas naquela época, a família que não tivesse filho, irmãos, a mulher que não tinha filho, aí, vocês não tinham noção como era isso diante daquela sociedade. Agora imagina o desapontamento para Abraão, porque não tinha um filho, tinha riqueza. Eu tenho certeza que ele trocaria toda aquela riqueza dele pelo fato de ter um filho. Aí ele vira para o Senhor e fala: olha, o Damasceno vai herdar tudo que eu tenho, ele vai ser o meu herdeiro. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 15, versículo 2 e 3. Então disse Abraão: Senhor Deus, quem me há de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí em Gênesis 15, versículo 3, disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que
o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha que situação indesejada. Mas Deus transforma essa situação em bênçãos. Porque quando ele está conversando com Deus, depois se você quiser dar continuidade no texto, tá? Em Gênesis 15, quando ele está conversando com Deus, Deus vira para Abrão e fala assim, imagina Deus batendo no ombro de Abrão e falando assim, saia da tua tenda, venha aqui fora, Abrão, olha para as estrelas, se é que você pode contar, conta-as. Assim será a tua semente aqui na terra. Olha para a areia do mar, conta os grãos da areia da praia, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Deus cumpriu ou não cumpriu, irmãos? Cumpriu ou não? Cumpriu ou não? E eu acho interessante que dentro, aleluia, desta fala de Deus, ocorre, aleluia, duas realizações de promessas. Porque primeiro Deus fala, olha para o céu. Então Deus está falando de filhos espirituais. A Bíblia não diz que nós somos filhos de Abraão por conta da fé? A Bíblia não diz isso, irmãos? Então quando Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas, Deus está falando, de forma infinita eu vou te dar um monte de filhos espirituais. E quando Deus manda ele contar os grãos da terra, ele está falando de filhos biológicos, filhos mesmo, sangue na veia. E por conta disso, nós sabemos da bem-aventurança desse povo que foi escolhido por Deus, porque um dia alguém passou por uma situação indesejada, mas mesmo assim continuou glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Saia daqui, meu irmão, aleluia, com algo na tua mente, que você possa sair daqui com algo na tua mente. Talvez você vai chegar na tua casa e vai olhar, olha, como eu gostaria de comprar tal coisa assim, como eu queria tal coisa, mas que você possa olhar para o céu e falar, Deus, diante de tudo isso, eu continuo te dando glória e exaltando o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Por último, sétimo, uma situação, outra situação indesejada. Vamos falar de forma humana, irmãos, de forma humana. Quem gostaria que Jesus morresse? A Bíblia diz que os seus discípulos ficaram tristes. A palavra de Deus diz que quando Jesus subiu para o Getsemane, que ele estava triste, que ele começou a suar. O suor dele se transformou em gota de sangue. Jesus queria passar por esse momento, irmão? Vamos ser sinceros. Queria. A gente vai ver dentro da palavra do Senhor, em que ele mesmo fala, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Era pesado, irmão, o negócio. Tira de mim esse cálice. Ou seja, uma situação indesejada.
mas que se transformou em bênção. A palavra de Deus diz que ele morreu, foi crucificado, no terceiro dia ele ressurgiu com poder e glória. E é interessante que ele chega diante dos seus discípulos e fala: olha, agora. Ele não tinha falado isso antes, irmãos, prestem bem atenção. Ele não tinha. Você pode procurar nos 4 evangelhos sinópticos que vocês não vão encontrar Jesus falando isso, senão no momento em que ele estava partindo para o Pai, que ele fala: todo o poder é me dado no céu e na terra. Mas primeiro ele teve que passar por um momento indesejável, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, principalmente os seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele quem? Jesus, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Quer dizer, essa bênção foi derramada até para nós, porque através da morte de Jesus, do sacrifício que ele passou, hoje nós temos total liberdade de chegar na tua presença. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus deu seu último suspiro, o véu do templo se rompeu. E o que eu acho interessante, que o véu do templo, ele não se rompe de baixo para cima, mas ele se rompe de cima para baixo, porque a partir daquele momento Deus está falando: olha, aquele que me clamar, ele também tem todo o direito de estar na minha presença. Então aquilo que era restrito a alguns, assim como nós vimos aqui o caso de Zacarias, aquilo que era restrito a alguns, agora por conta da morte de Jesus, por conta do momento indesejável, se torna algo de acesso para mim e para você. E nós vamos ver que a gente ganha até mais benefícios, irmãos. Eu estava ouvindo um pregador essa semana, e ele falando acerca do Espírito Santo. Eu ainda não tinha observado isso, como a gente aprende, né? E ele falando acerca do Espírito Santo, e ele falou assim: olha, se você pegar na antiga aliança, se você pegar lá na antiga aliança, você vai ver que o Espírito Santo era sobre as pessoas. É o que diz lá em Isaías capítulo 61. Mas se você pegar agora no Novo Testamento, ou seja, na nova aliança, por conta de Jesus ter passado por esse sacrifício, você sabe o que diz a Bíblia agora a respeito do Espírito Santo? Ao invés dele estar sobre nós, ele está dentro de nós. Glória a Deus. Ele não está mais sobre, está dentro. Amém, meus irmãos? Então se coloque de pé. Queridos, vocês podem dar palma ao Senhor. Pode exaltar, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Está muito quente aí, irmãos? Está quente, né? Está quente.